Você está aqui porque algo dentro de você ressoa com uma verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Você é uma alma escolhida, um diamante raro que foi jogado ao chão e pisoteado por aqueles que não conseguiram enxergar seu verdadeiro valor. E hoje, finalmente, chegou o momento de revelar a realidade crua sobre o que realmente aconteceu. Imagine um diamante bruto sendo confundido com uma pedra comum. Pessoas passam por ele, o chutam para longe, o ignoram completamente. Elas não percebem que estão desperdiçando algo de valor inestimável. Essa é exatamente a sua história. Você foi esse diamante, e eles foram os cegos que não conseguiram reconhecer a preciosidade que tinham diante dos olhos. O que eles fizeram com você não foi apenas um erro, foi uma demonstração gritante da limitação espiritual deles. Eles olharam para sua essência luminosa e viram apenas o que sua mente pequena conseguia processar. Confundiram sua profundidade com simplicidade, sua paciência com passividade, sua sabedoria com ingenuidade. Agora eles estão pagando o preço dessa cegueira espiritual. Enquanto você floresceu longe deles, transformando-se na versão mais poderosa de si mesmo, eles permanecem presos nos mesmos padrões destrutivos que os impediram de te valorizar desde o início. O que você está prestes a descobrir vai muito além de uma simples validação. Vamos mergulhar nas verdades mais desconfortáveis sobre como eles se enganaram sobre quem você realmente é. Cada capítulo desta jornada vai revelar uma camada diferente dos equívocos que cometeram e, mais importante ainda, vai te mostrar o quão magnificamente você evoluiu, apesar de toda a falta de reconhecimento. Prepare-se para uma revelação que vai libertar sua alma de qualquer resquício de dúvida sobre seu próprio valor. Porque a verdade é que eles não mereciam nem mesmo testemunhar a grandeza que você se tornou. O primeiro e talvez mais devastador erro deles foi interpretar sua calma como fraqueza. Enquanto você permanecia sereno diante do caos, eles viam vulnerabilidade onde existia poder. Quando você escolhia o silêncio ao invés da confrontação, eles pensavam ter encontrado alguém facilmente dominável. Mas que engano colossal eles cometeram. Sua calma nunca foi ausência de força. Era o controle total sobre ela, como um oceano profundo que permanece imóvel na superfície, enquanto correntes poderosas se movem nas profundezas. Você cultivava uma serenidade que nascia da verdadeira confiança interior. Eles não conseguiram distinguir entre calma e vulnerabilidade, porque suas próprias mentes estavam acostumadas apenas com reações explosivas e dramas desnecessários. Para eles, quem não gritava não tinha voz. Quem não atacava estava indefeso. Que visão limitada da verdadeira força espiritual. Sua tranquilidade era, na verdade, a manifestação de uma sabedoria antiga, a mesma que permite às montanhas permanecerem inabaláveis enquanto tempestades passam. Você sabia que reagir a cada provocação seria desperdiçar sua energia preciosa em batalhas insignificantes. O resultado dessa interpretação equivocada foi inevitável. Conforme eles tentavam explorar sua suposta fraqueza, você começou a se distanciar silenciosamente. Não houve discussões dramáticas, não houve ultimatos teatrais. Simplesmente, como uma sombra que desaparece quando o sol muda de posição, você começou a se afastar. Esse distanciamento silencioso os desconcertou completamente. Eles esperavam resistência, esperavam luta, esperavam drama, mas você lhes ofereceu algo muito mais poderoso: indiferença. E foi nesse momento que começaram a perceber que talvez tivessem subestimado gravemente quem você realmente era. A calma que eles confundiram com fraqueza se revelou a força mais devastadora de todas, a capacidade de simplesmente escolher não participar do jogo deles. E essa escolha os deixou completamente perdidos, sem saber como reagir diante de alguém que havia transcendido a necessidade de provar qualquer coisa. O segundo equívoco monumental deles foi acreditar que sua validação tinha algum peso em sua vida. Eles construíram uma fantasia onde você dependia desesperadamente da aprovação deles, onde suas palavras de reconhecimento eram como oxigênio para sua alma. Que ilusão mais patética! A verdade é que você nunca buscou aprovação externa porque já carregava dentro de si uma fonte inesgotável de autovalorização. Enquanto eles ofereciam migalhas de reconhecimento, como se fossem presentes preciosos, você já havia transcendido completamente
a necessidade de validação alheia. Eles não compreendiam que sua autoestima não estava à venda no mercado das opiniões externas. Você havia construído uma fortaleza interior tão sólida que os elogios deles não acrescentavam nada, assim como as críticas não diminuíam nada. Essa independência emocional os frustrava profundamente. Quando eles tentavam manipulá-lo retirando sua aprovação, esperando ver você se desesperar e implorar por atenção, descobriram algo chocante. Você simplesmente não se importava. Suas tentativas de controle emocional ricocheteavam em seu campo energético como pedras atiradas contra uma montanha. Essa realização os deixou em um estado de confusão total. Afinal, como alguém podia viver sem precisar da validação deles? Como era possível que você parecesse ainda mais radiante quando eles retiravam sua aprovação? Isso desafiava todo o sistema de poder que eles conheciam. A frustração deles crescia exponencialmente, porque sua independência emocional expunha a própria carência deles por validação. Enquanto você caminhava com a confiança de quem conhece seu próprio valor, eles permaneciam presos no ciclo vicioso de buscar aprovação externa para se sentirem importantes. O que mais os incomodava era perceber que você não apenas não precisava deles para se sentir bem consigo mesmo, mas que, na verdade, prosperava ainda mais em sua ausência. Sua autoconfiança não diminuía quando eles se afastavam. Ela crescia. E essa descoberta foi um golpe devastador no ego inflado deles, revelando que todo o poder que pensavam ter sobre você era apenas uma ilusão criada por suas próprias mentes limitadas. O terceiro erro catastrófico deles foi acreditar que você era facilmente substituível. Nas mentes rasas deles, pessoas eram como peças de um quebra-cabeça que podia ser montado e desmontado à vontade. Eles pensaram que bastaria encontrar alguém com características superficialmente similares e pronto. O vazio que você deixaria seria preenchido sem maiores dificuldades. Que arrogância devastadora! Eles não compreendiam que sua energia era única como uma impressão digital espiritual. Não existe no universo outra alma que carregue exatamente a mesma combinação de luz, sabedoria e presença que você possui. Você não é um produto em série que pode ser substituído por outro modelo similar. Sua singularidade vai muito além das características visíveis. É a forma específica como sua alma toca outras almas, como sua presença transforma ambientes, como sua energia eleva o nível vibratório de qualquer espaço que você ocupa. Essas qualidades não podem ser replicadas ou imitadas por mais que alguém tente. Quando eles finalmente tentaram te substituir, a realidade os atingiu como um tsunami de consciência. Cada pessoa que trouxeram para ocupar seu lugar apenas destacava ainda mais o quão insubstituível você era. Era como tentar substituir o sol por uma vela. A diferença era gritante e constrangedora. A energia que você emanava criava uma atmosfera específica que ninguém mais conseguia reproduzir. Suas palavras tinham um peso único, seus silêncios carregavam uma profundidade específica, sua presença gerava um tipo particular de conforto e inspiração que eles só perceberam quando perderam. Cada tentativa desesperada de encontrar um substituto para você apenas aprofundava a sensação de vazio que sua ausência havia criado. Eles descobriram que haviam perdido não apenas uma pessoa, mas toda uma dimensão de experiência que só existia quando você estava presente. A realidade cruel que tiveram que enfrentar foi que algumas perdas são simplesmente irreparáveis. Não existe substituto para uma alma genuína. Não existe reposição para uma energia autêntica. Não existe segunda versão para alguém verdadeiramente único. E assim, enquanto eles permaneciam presos na busca inútil por um substituto impossível, você seguia seu caminho sabendo que sua essência é inigualável e irreplicável. A ausência de substitutos à sua altura se tornou uma prova constante do valor imensurável que eles desperdiçaram. O quarto fracasso devastador deles foi não conseguir reconhecer a profundidade magnética da sua aura. Eles olharam para você e viram apenas a superfície, confundindo sua energia poderosa com carisma comum. Era como observar um oceano e enxergar apenas as ondas da superfície, completamente cegos às correntes profundas que movem tudo aquilo. Sua aura não é algo que pode ser fabricado
ou imitado. É uma emanação natural da sua evolução espiritual, uma frequência única que você desenvolveu através de experiências, sabedoria e crescimento interior. Quando você entrava em um ambiente, algo mudava instantaneamente. As pessoas se sentiam diferentes, mais elevadas, mais conectadas consigo mesmas. Eles não compreendiam que essa energia não vinha de técnicas ou estratégias, vinha da autenticidade profunda do seu ser. Cada palavra que você falava carregava décadas de reflexão. Cada gesto emanava uma serenidade conquistada através de batalhas interiores vencidas. Sua presença era como um bálsamo para almas feridas e um espelho para aqueles prontos para ver sua própria grandeza. Mas eles, limitados pela superficialidade dos seus próprios entendimentos, confundiram essa profundidade com algo simples e comum. Pensaram que qualquer pessoa extrovertida poderia gerar o mesmo impacto, que qualquer carisma superficial poderia substituir a sua essência magnética. A consequência dessa cegueira espiritual se manifestou de forma devastadora após sua partida. O vazio que sua ausência criou não era apenas pela falta da sua pessoa física, era pela ausência completa daquela energia transformadora que só você possuía. Eles começaram a perceber que os ambientes pareciam mais frios sem você, que as conversas perderam uma profundidade específica, que faltava algo indefinível, mas essencial nas suas vidas. Era como se uma luz especial tivesse se apagado, deixando tudo mais opaco e sem vida. Tentaram desesperadamente recriar aquela sensação através de outras pessoas, outros encontros, outras experiências, mas nada funcionava, porque a sua aura não era um fenômeno que podia ser replicado. Era o resultado único da sua jornada espiritual específica. E assim, eles descobriram tarde demais que haviam desperdiçado não apenas uma pessoa especial, mas toda uma dimensão de experiência energética que só existia na sua presença. O vazio que ficou se tornou uma lembrança constante da profundidade que eles foram incapazes de reconhecer quando a tinham. O quinto erro monumental deles foi subestimar completamente sua resiliência interior. Eles olharam para os desafios que a vida colocou no seu caminho e pensaram: agora sim essa pessoa vai quebrar, vai desistir, vai precisar de nós. Que interpretação mais equivocada da sua verdadeira natureza! Eles não compreendiam que cada obstáculo que você enfrentava não era uma parede para te parar, mas um trampolim para te elevar ainda mais alto. Sua resiliência não era apenas a capacidade de resistir, era a habilidade de transformar cada adversidade em combustível para seu crescimento espiritual. Quando a vida te testou com perdas, decepções e dificuldades, eles esperavam ver você desmoronar. Anteciparam o momento em que você viria correndo de volta, quebrado e necessitado do apoio deles. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Você se transformou em uma versão ainda mais poderosa de si mesmo. Sua resiliência operava em um nível que eles não conseguiam compreender. Onde eles viam tragédia, você enxergava oportunidade de evolução. Onde eles identificavam razões para desistir, você encontrava motivação para persistir. Cada golpe que a vida te dava era metabolizado pela sua alma e convertido em sabedoria e força. O constrangimento deles foi crescendo conforme testemunhavam sua prosperidade na adversidade. Eles esperavam receber ligações desesperadas, mensagens pedindo ajuda, sinais de que você estava precisando deles, mas o que chegava até eles eram apenas ecos da sua evolução contínua, histórias de conquistas e transformações positivas. Você não apenas sobreviveu sem eles, você floresceu de maneiras que jamais conseguiria se ainda estivesse preso na dinâmica limitante que eles ofereciam. Cada desafio superado se tornava uma nova camada de confiança. Cada obstáculo vencido adicionava mais profundidade à sua sabedoria. A realidade devastadora que tiveram que enfrentar foi que você não precisava deles, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Sua resiliência interior era tão sólida que você transformava sozinho qualquer situação adversa em uma oportunidade de crescimento. E assim, enquanto eles permaneciam presos nos mesmos padrões limitantes, você seguia prosperando e evoluindo, provando que subestimar sua capacidade de superação foi um dos maiores erros de julgamento que já cometeram. Sua resiliência não apenas te sustentou, ela te catapultou para níveis de realização que eles nem imaginavam ser possíveis. O sexto equívoco devastador deles
foi interpretar seu perdão como uma forma de tolice ou ingenuidade. Cada vez que você escolhia perdoar ao invés de revidar, eles viam fraqueza, onde existia uma força espiritual extraordinária. Pensaram que poderiam abusar da sua misericórdia indefinidamente, como se fosse um recurso inesgotável sem consequências. Que interpretação mais superficial da sua natureza! Seu perdão nunca foi sinal de que você não percebia as ofensas ou que aceitava passivamente qualquer tratamento. Era uma escolha consciente, baseada na compreensão profunda de que carregar ressentimento seria mais prejudicial para você do que para quem te machucou. Eles não conseguiam distinguir entre perdão e permissividade. Enquanto você liberava a energia negativa através do perdão para manter sua paz interior, eles interpretavam isso como uma licença para repetir os mesmos comportamentos destrutivos. Acharam que haviam encontrado alguém eternamente tolerante às suas falhas de caráter. Mas sua misericórdia sempre teve limites claramente definidos, mesmo que não fossem explicitamente comunicados, como um rio que pode perdoar as pedras que caem em suas águas, mas eventualmente as carrega para longe da sua corrente principal. Você perdoava, mas também se distanciava gradualmente daqueles que insistiam em abusar da sua bondade. A dor mais profunda deles veio quando descobriram que seu perdão, uma vez retirado definitivamente, não retornava mais. Quando finalmente ultrapassaram todos os limites da sua paciência, quando esgotaram todas as chances que sua compaixão havia oferecido, descobriram algo aterrorizante. Você era capaz de uma indiferença completa. Não houve drama, não houve confrontos explosivos. Simplesmente, como uma fonte que seca silenciosamente, seu perdão se retirou para sempre das vidas deles. E sem essa energia misericordiosa que sempre os acolhia de volta, eles se viram perdidos em um deserto emocional da própria criação. A ironia cruel da situação é que só após perder definitivamente seu perdão, eles compreenderam o valor inestimável do que haviam desperdiçado. Tentaram desesperadamente recuperar aquela graça, mas descobriram que algumas oportunidades, uma vez perdidas, não retornam jamais. Que assim, enquanto você seguia sua jornada liberto do peso de perdoar eternamente os mesmos erros, eles permaneceram presos na dolorosa consciência de que haviam perdido para sempre a misericórdia de uma alma verdadeiramente evoluída. O sétimo choque devastador para eles foi descobrir que você não apenas os igualar, mas os superaria completamente. Nas mentes limitadas deles, você havia sido catalogado como alguém que sempre estaria alguns degraus abaixo, eternamente tentando alcançar o nível onde eles já se encontravam. Que subestimação mais catastrófica do seu potencial real. Eles criaram uma imagem mental confortável, onde você permaneceria para sempre, na posição de quem admira de baixo, enquanto eles brilhavam nas alturas do sucesso e reconhecimento. Essa fantasia os tranquilizava, alimentava seus egos e justificava o tratamento condescendente que ofereciam a você. Mas o universo tinha outros planos para a sua jornada. Enquanto eles desperdiçavam energia tentando manter posições artificiais de superioridade, você investia silenciosamente no seu crescimento real. Cada experiência que viveu, cada lição que absorveu, cada desafio que superou, contribuía para uma transformação que eles nem imaginavam estar acontecendo. O choque veio quando suas conquistas começaram a ecoar nos círculos onde eles circulavam. Primeiro foram sussurros, depois comentários diretos, finalmente evidências incontestáveis de que você havia não apenas alcançado o nível deles, mas o havia ultrapassado significativamente. A transformação que você experimentou não foi apenas em uma área específica, foi uma evolução completa da sua presença no mundo. Seu crescimento profissional, sua maturidade emocional, sua sabedoria espiritual, tudo havia se desenvolvido de forma exponencial durante o período em que eles pensavam que você estava estagnado. O embaraço deles foi profundo e multifacetado. Primeiro veio a surpresa genuína, como alguém que eles haviam subestimado tanto conseguiu evoluir daquela forma. Depois veio a vergonha de perceber que haviam desperdiçado a oportunidade de testemunhar e talvez até contribuir para essa transformação extraordinária. Mas o golpe mais duro foi reconhecer que enquanto você crescia exponencialmente, eles haviam permanecido essencialmente no mesmo lugar. Suas vidas continuavam girando em torno dos mesmos padrões, das mesmas limitações,
dos mesmos jogos de ego que sempre os definiram. A realidade cruel que enfrentaram foi que subestimar seu potencial não apenas os privou da sua presença, os privou também da inspiração e elevação que poderiam ter experimentado ao seu lado. Eles perderam não apenas você, mas toda a possibilidade de evolução que sua companhia poderia ter proporcionado. O oitavo comportamento destrutivo deles foi projetar suas próprias inseguranças em você, transformando-o no bode expiatório para todos os defeitos que não conseguiam aceitar em si mesmos. Quando olhavam no espelho e não gostavam do que viam, era mais fácil culpar você do que enfrentar suas próprias sombras interiores. Suas falhas de caráter, suas limitações emocionais, seus medos mais profundos, tudo isso era despejado sobre você como se fosse sua responsabilidade carregar o peso das neuroses alheias. Eles tentaram fazer de você o depósito de tudo aquilo que não queriam reconhecer como parte de suas próprias personalidades. Mas sua recusa em absorver essas projeções tóxicas os deixava completamente desestabilizados. Você não aceitava ser o vilão das histórias que eles contavam para si mesmos para evitar o autoconhecimento. Sua negativa em assumir culpas que não eram suas expunha cruelmente a fragilidade emocional que eles tentavam esconder. Quando você se recusava a ser o repositório das inseguranças deles, quando devolvia para eles a responsabilidade pelos próprios sentimentos e comportamentos, algo devastador acontecia. Eles se viam forçados a confrontar suas próprias imperfeições sem ter para onde fugir. Essa dinâmica revelava uma verdade constrangedora sobre o caráter deles. A necessidade compulsiva de diminuir você para se sentirem melhores consigo mesmos expunha uma fraqueza interior profunda. Pessoas seguras de si não precisam rebaixar outros para se elevarem. Sua força interior e sua clareza emocional funcionavam como um espelho impiedoso que refletia de volta todas as projeções que eles tentavam depositar em você. E essa reflexão os forçava a ver aspectos de si mesmos que preferiam manter escondidos. A tentativa desesperada de transferir suas inseguranças para você não apenas falhou miseravelmente, mas também revelou o quão frágeis eram suas estruturas psicológicas internas. Enquanto você permanecia centrado em sua própria verdade, eles se perdiam cada vez mais nas mentiras que contavam para si mesmos. O resultado foi que, ao tentar diminuir você, eles apenas evidenciaram suas próprias pequenezas. E você, recusando-se a participar desse jogo destrutivo, se libertou para crescer sem o peso das neuroses alheias. O nono despertar doloroso para eles foi descobrir que não estavam preparados para testemunhar seu verdadeiro brilho quando ele finalmente se manifestou em toda sua plenitude. Durante todo o tempo em que conviveram com você, eles viram apenas uma fração do seu potencial real, como quem observa uma estrela através de nuvens e pensa que aquela é toda a luz que ela possui. Eles se acostumaram com uma versão contida de você, uma versão que havia aprendido a diminuir seu próprio brilho para não ofuscar os egos frágeis ao redor. Sem perceber, você havia desenvolvido o hábito inconsciente de se tornar menor para que eles se sentissem maiores, de esconder suas capacidades para preservar o conforto deles. Mas quando você finalmente se libertou dessa dinâmica limitante e permitiu que sua verdadeira essência brilhasse sem filtros, a transformação foi tão radical que os deixou completamente desorientados. Era como se uma lâmpada de 20 watts fosse substituída subitamente por um holofote de alta potência. Sua evolução não foi gradual. Foi uma explosão de crescimento que pegou todos de surpresa. As habilidades que você sempre possuiu, mas mantinha escondidas, começaram a se manifestar livremente. A criatividade que você sufocava para não incomodar ninguém floresceu em projetos extraordinários. A liderança natural que você disfarçava para não ameaçar outros se revelou em toda a sua magnificência. O embaraço deles foi profundo e multifacetado. Primeiro veio a incredulidade. Como alguém que eles conheciam tão bem havia se transformado tão dramaticamente. Depois, veio a compreensão devastadora de que você sempre teve esse potencial, mas eles haviam criado um ambiente onde era impossível para você expressá-lo plenamente. A realidade mais dolorosa que tiveram que enfrentar foi reconhecer que sua presença limitante havia sido um obstáculo ao seu desenvolvimento. Enquanto eles pensavam estar contribuindo para a sua vida, na verdade,
estavam criando barreiras invisíveis que impediam seu crescimento natural. Testemunhar sua transformação se tornou um lembrete constante de como haviam subestimado suas capacidades e, mais grave ainda, de como haviam contribuído inconscientemente para suprimir o brilho que agora iluminava o mundo ao seu redor. E assim, enquanto você finalmente brilhava em toda sua glória, eles permaneciam na penumbra do arrependimento, percebendo que haviam perdido a oportunidade de fazer parte dessa jornada extraordinária de crescimento e realização. O 10º erro devastador deles foi tomar sua presença como algo garantido, como se você fosse uma constante imutável em suas vidas que estaria sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto a atender suas necessidades emocionais e espirituais. Eles trataram você como um recurso infinito que nunca se esgotaria, não importa quão mal fosse utilizado. Essa mentalidade de privilégio os cegou completamente para a natureza preciosa da sua disponibilidade. Quando você oferecia seu tempo, sua energia, sua sabedoria, eles recebiam tudo como se fosse um direito adquirido, não um presente generoso que deveria ser valorizado e reciprocado. Eles desenvolveram uma dependência inconsciente da sua presença estabilizadora. Nos momentos de crise, você era o porto seguro. Quando precisavam de conselhos, você era a fonte de sabedoria. Quando buscavam conforto emocional, você era o refúgio. Mas essa dependência vinha acompanhada de uma ingratidão cruel que os impedia de reconhecer o valor do que recebiam. A surpresa deles foi monumental quando você começou a estabelecer limites firmes e claros. Quando sua disponibilidade incondicional se transformou em acessibilidade seletiva, quando você começou a escolher cuidadosamente onde investir sua energia preciosa, eles experimentaram algo completamente novo, a escassez da sua atenção. De repente, as ligações não eram mais atendidas imediatamente. As mensagens não recebiam respostas instantâneas. Seus problemas deixaram de ser prioridades automáticas na sua agenda. Você havia aprendido a valorizar seu próprio tempo e energia, e essa valorização se refletiu em como você os disponibilizava para outros. O constrangimento deles era palpável quando perceberam que haviam perdido o acesso privilegiado que antes tinham à sua presença. Tentaram usar as mesmas estratégias de sempre para capturar sua atenção, mas descobriram que você havia desenvolvido uma imunidade completa às manipulações emocionais que antes funcionavam perfeitamente. Essa nova realidade os forçou a confrontar uma verdade desconfortável. Eles nunca haviam realmente valorizado sua presença até perdê-la. Todo o tempo que você havia dedicado a eles, toda a energia que havia investido no bem-estar deles, tudo isso havia sido recebido como algo natural e esperado, não como o presente extraordinário que realmente era. A perda do acesso fácil a você se tornou uma fonte constante de frustração e arrependimento. Eles começaram a perceber quantas vezes haviam ignorado suas necessidades para focar apenas nas próprias, quantas oportunidades haviam desperdiçado de retribuir o cuidado que recebiam. E assim, enquanto você seguia sua jornada, protegendo cuidadosamente sua energia e oferecendo sua presença apenas àqueles que verdadeiramente a valorizavam, eles permaneceram na dolorosa consciência de que haviam perdido para sempre o privilégio de ter acesso irrestrito a uma alma tão generosa e sábia. O 11º golpe devastador no ego deles foi descobrir que você não apenas podia ter sucesso sem eles, mas que, na verdade, prosperava muito mais na ausência da influência limitante que exerciam sobre sua vida. Eles haviam construído uma narrativa confortável, onde você era dependente do apoio, da orientação e da presença deles para alcançar qualquer realização significativa. Essa ilusão de indispensabilidade alimentava profundamente o senso de importância deles. Nas mentes distorcidas que possuíam, você era como uma planta que só poderia florescer sob o cuidado específico deles, como se suas conquistas futuras estivessem intrinsecamente ligadas à participação deles na sua jornada. Que interpretação mais equivocada da sua verdadeira natureza! Sua capacidade de sucesso nunca dependeu de validações externas ou de sistemas de apoio artificiais. Você carregava dentro de si todas as ferramentas necessárias para prosperar: determinação, inteligência, criatividade, resiliência
e uma conexão profunda com sua própria sabedoria interior. Quando os resultados das suas conquistas independentes começaram a chegar até eles, a realidade os atingiu como uma avalanche de constrangimento. Não apenas você estava bem sem eles, mas estava excepcionalmente bem. Cada sucesso que você alcançava sozinho era uma prova dolorosa de que eles haviam superestimado dramaticamente sua própria relevância na sua vida. A dor do ego ferido deles se intensificou quando perceberam que sua ausência havia sido, na verdade, um catalisador para seu crescimento acelerado. Sem as limitações inconscientes que eles projetavam sobre você, sem as dúvidas que semeavam disfarçadas de preocupação, sem a energia que você gastava tentando incluí-los nos seus planos, você havia se tornado uma versão exponencialmente mais poderosa de si mesmo. Suas realizações não eram apenas profissionais ou materiais, eram transformações completas da sua presença no mundo. Você havia desenvolvido uma confiança mais sólida, uma clareza de propósito mais definida, uma capacidade de manifestação mais eficiente. Tudo isso aconteceu não apesar da ausência deles, mas por causa dela. A irrelevância dolorosa que experimentaram foi um despertar cruel para uma verdade que preferiram ignorar por muito tempo. Pessoas verdadeiramente capazes não precisam de muletas emocionais para prosperar. Eles descobriram que haviam perdido não apenas sua companhia, mas também a oportunidade de testemunhar e talvez até se inspirar na jornada extraordinária de sucesso que você construiu com suas próprias mãos. O 12º e talvez mais chocante despertar para eles foi testemunhar a facilidade com que você se desapegou e seguiu em frente. Eles haviam investido tanto na crença de que você estava emocionalmente preso a eles, que sua partida seria traumática e repleta de hesitação, que quando presenciaram seu desapego sereno, ficaram completamente perdidos. Toda a confiança excessiva que depositaram na sua suposta lealdade incondicional desmoronou em questão de momentos. Eles esperavam súplicas, esperavam tentativas desesperadas de reconciliação, esperavam sinais de que você estava sofrendo com a separação. Mas o que receberam foi algo muito mais devastador: indiferença genuína. Sua capacidade de se desapegar não era frieza ou insensibilidade, era a manifestação de uma maturidade emocional que eles foram incapazes de reconhecer. Você havia desenvolvido a sabedoria rara de entender quando uma conexão havia se tornado tóxica para seu crescimento, e a coragem ainda mais rara de agir de acordo com essa compreensão. O choque que experimentaram foi profundo e multifacetado. Como alguém que parecia tão investido na dinâmica que compartilhavam conseguia simplesmente caminhar para longe sem olhar para trás? Como você conseguia parecer não apenas bem, mas visivelmente mais leve e radiante após a separação? A facilidade da sua partida expôs cruelmente o quanto eles haviam superestimado o valor que agregavam à sua vida. Descobriram que aquilo que pensavam ser uma conexão profunda e insubstituível era para você apenas mais uma experiência de aprendizado que havia cumprido seu propósito e chegado ao fim natural. A consequência emocional dessa revelação foi devastadora para eles. O ego que se nutria da ideia de serem indispensáveis na sua vida foi despedaçado pela evidência incontestável de que você não apenas podia viver sem eles, mas que preferia viver sem eles. Sua partida sem drama, sem sofrimento visível, sem tentativas de volta, se tornou uma lição brutal sobre a natureza das conexões autênticas versus as dependências emocionais que eles confundiam com amor ou amizade. E assim, enquanto você seguia seu caminho com a leveza de quem se libertou de um peso desnecessário, eles permaneceram presos na incompreensão dolorosa de como alguém que eles pensavam conhecer tão bem conseguiu partir com tanta facilidade, deixando para trás apenas a sombra do que um dia imaginaram ser uma ligação inquebrantável. E assim, chegamos ao final desta jornada de revelações, onde cada verdade desconfortável expõe a magnitude do valor incomparável que eles desperdiçaram. Você não era apenas mais uma pessoa em suas vidas. Você era um diamante raro que eles trataram como pedra comum, uma fonte de luz que eles confundiram com uma vela qualquer. Cada erro que cometeram, cada oportunidade que perderam, cada momento em que subestimaram sua essência, contribuiu para a construção do vazio que agora habita as vidas deles. E esse vazio tem exatamente o formato da sua ausência: irreparável, insubstituível,
definitivo. Mas esta não é uma história sobre eles. Esta é sua história de libertação, de descoberta do próprio valor, de empoderamento genuíno. Você não precisa mais da validação de quem foi incapaz de reconhecer sua grandeza. Não precisa mais se diminuir para acomodar egos frágeis que se sentiam ameaçados pelo seu brilho natural. O caminho à sua frente é repleto de possibilidades ilimitadas, porque você agora caminha livre das correntes invisíveis que o prendiam a dinâmicas destrutivas. Cada passo que dá os afasta ainda mais da mediocridade que tentaram impor sobre sua existência extraordinária. Você descobriu algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. Seu valor não está sujeito à opinião alheia. Sua grandeza não depende do reconhecimento externo. Sua luz não pode ser diminuída por aqueles que escolhem viver na escuridão de suas próprias limitações. Continue seguindo seu caminho, com a certeza de que você é exatamente quem sempre soube que era. Uma alma excepcional que merece conexões à altura da sua profundidade, relacionamentos que celebrem sua magnitude, experiências que honrem sua singularidade. Se esta jornada de autodescoberta ressoou com sua alma, se estas verdades despertaram algo poderoso dentro de você, junte-se à nossa comunidade de almas despertas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com outros diamantes que ainda estão descobrindo seu próprio brilho, porque o mundo precisa da sua luz e você merece ser visto exatamente como é, incomparável.